Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora, trazendo informação com credibilidade e que tenha relevância na sua vida. E o nosso programa de hoje está demais, já confere aí. A gente cresce e realmente nas nossas casas não é conversado sobre. É quase que proibido. É quase que proibido. É extremamente importante a gente comunicar e explicar exatamente para que todo mundo tenha um conceito bom, um conceito saudável, porque afinal de contas o sexo faz parte da nossa vida. A gente já detém a micro, detém a leitura, a parte da ortomolecular, que são veículos que se conversam, né? Sim. Mas o OligoScan, ele consegue o quê? Eu consigo antecipar muita coisa, sabe? Eu consigo ver um pouco antes. Ele previne, ele também detecta e ele consegue ver também o que está crônico, né? Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E a partir de agora, vamos ter um bate-papo especial, minha gente. Estamos recebendo a doutora Cristiane de Oliveira, que é médica anestesista e pós-graduada em sexualidade e reposição hormonal também, né, doutora? E muito mais coisas, porém todas conectadas. Eu quero te agradecer, doutora Cristiane, por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo espetacular, que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço o seu convite, Elga, assim, fiquei extremamente feliz de ser convidada para o seu programa, que é um programa maravilhoso que realmente ajuda muita gente. Sim, nós temos esse compromisso, doutora, de trazer informação com credibilidade, que eu acredito que o mundo hoje está precisando desse compromisso. Verdade. E principalmente em assuntos tão íntimos, tão difíceis de falar sobre. Tem um tabu pré-estabelecido já sobre sexualidade, né, doutora? Tem sim. E é impressionante, assim, eu comecei a estudar exatamente por isso. Sério? Para quebrar o meu tabu. Entendi! Sabe? Porque a gente cresce e realmente nas nossas casas não é conversado sobre. É quase que proibido. É quase que proibido. E tem uma coisa, assim, que eu aprendi nessa jornada, que é o que não é falado é comunicado, mas de uma forma que acaba sendo errada, né, Elga? Então, é extremamente importante a gente comunicar e explicar exatamente para que todo mundo tenha um conceito bom, um conceito saudável, porque afinal de contas o sexo faz parte da nossa vida. Nossa natureza humana, né, doutora? Faz parte, a gente tem estímulos na vida. Exatamente, assim, gente, foi feito por Deus, Ele que nos deu, né? É abençoado, é necessário. É claro que assim, quando a gente fala de sexualidade, muita gente pensa em pornografia. Perfeito. Né? É bem isso, doutora. Quando a gente fala em sexo, as pessoas pensam em posições. E não é nada disso. Sexualidade é muito mais amplo. Sexualidade é convivência, é energia, é amor. Sim. Né? E é prazer também de um casal ou de duas pessoas que se amam e estão ali para se completarem, né? É uma forma de... Eu falei outro dia, eu estava numa live com o Campelo, e aí eu falei que o sexo é tão importante dentro de um casamento porque o cônjuge é aquela pessoa que te conhece absurdamente, né? Com certeza. Então ele sabe como te irritar. Então imagina você viver... Ele sabe, né? Profissional. Você viver com a pessoa que te irrita sem ter o prazer do sexo. E eu acredito que é aquele momento que você... O contato físico reforça os laços. Exatamente. Precisa desse contato, senão o casal vai se distanciando. Vai se distanciando. Então, um casal sem sexo acaba que é um casal que a gente chama de sexualidade, que às vezes, quando as pessoas estão mais idosas, não necessariamente tem o ato sexual, mas tem a sexualidade, que é esse encontro, o aconchego, o toque físico, né? Porque a vida, cada um no seu momento, né, doutora? Exatamente. A gente libera neurotransmissores que acalmam o cérebro,
cérebro, deixa a gente mais tranquilo, ajuda a gente a trabalhar, né, a viver nesse mundo que está tão conturbado. Eu acho importantíssimo. É bom olhar também na questão fisiológica. Sim, É exatamente. interessante. A gente libera, assim, serotonina, Sim. né, ocitocina, que são hormônios que acalmam. A ocitocina dá o aconchego, o amor, é o hormônio do amor, Olha né? só. É lindo. E é bom as pessoas terem esse conhecimento, que ela verifica que isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. É natural, é abençoado por Deus, E todos é nós importante. precisamos lidar melhor com essa questão da nossa vida, essa parte Exatamente. do nosso ser, né, doutora? E a doutora falou algo, são assim, tantas vertentes que que eu, no caso, eu representando o meu telespectador, fico assim curiosa para perguntar muitas coisas. Mas você falou algo, doutora, que me chamou a atenção. Casamento sem sexo não existe? Em uma fase da vida, sendo mais específica? Eu acho que assim, algumas fases da vida podem passar momentos sem sexo no casamento. Por exemplo, na gestante, né, no final da gestação, ou logo depois que o bebê nasce, um caso de uma doença, ou um caso que, assim, uma perda na família, que a pessoa está enlutada, são fases que pode acontecer, né? É natural, Sim. as pessoas têm que se respeitar, mas fora isso, sexo sem casamento não é... Desculpa, casamento sem sexo não é casamento, Sim. né? A gente está falando de uma amizade. É bom falar sobre isso, Não porque é? existem pessoas que acreditam que isso é normal, e eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que assim, se um casal, né? Existe um contrato no casamento que nós estamos juntos para praticar o sexo. Sim, Né? é previsto. É inclusive. previsto, né? Em lei. Então, se você não está cumprindo com esta parte do seu contrato de casamento, a outra criatura tem o direito de revogar esse casamento. Inclusive, eu tenho uma amiga que conseguiu a anulação do casamento na Igreja Católica por falta de sexo. Doutora, Sério. que informação! Já aconteceu isso? Já aconteceu, já. Olha Era um que casal jovem, interessante. né? E o marido Lógico. não comparecia, Não não comparece, vamos comparecia. anular Ela isso foi, aí. ela procurou a igreja, o padre Sim. foi, conversou e tal. Não teve jeito, ela se separou e ela conseguiu anulação. Então, ela pode se casar novamente na Igreja Católica. Olha que maravilha. Entendeu? Então, é realmente assim, algo sério É mesmo, sério, faz precisa parte ser- do contrato. E não é à toa que tá ali. Não é à toa que está ali. Não é à toa que, assim, existe uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Eu sou muito ruim, assim, nas Fala, passagens. olha, tá nesse versículo? Eu não mas sei exatamente existe. qual é o versículo, mas eu vou existe. buscar, minha gente, um vou que colocar fala aí. assim, que os parceiros têm que se doar um ao outro, né? Eu acho que foi Paulo que falou isso, não tenho muita certeza. Mas que os parceiros, que o casal, eles têm que se doar, que um pertence ao outro, que o corpo de um pertence ao outro, né? E é exatamente isso. Você não é dono do seu corpo no casamento. Entendi. Entendeu? Então, Essa comunhão precisa existir. Precisa existir. Tá tudo lá na Bíblia, Tá eu sempre tudo falo lá, isso, é gente. nosso manual, né? Exatamente isso. Manual para evoluirmos, para caminharmos nessa vida de uma forma mais correta, diríamos Exatamente, assim. Está exatamente. tudo lá. Tudo lá. Doutora, o sexo, ele é um tabu dentro das famílias, a gente cresce, principalmente as mulheres que sofrem muito, porque o homem é mais livre, Sim. né? O homem, na realidade, é incentivado à sua sexualidade. Exatamente. E a mulher é reprimida. A mulher é reprimida. E é exatamente isso, assim, a menina já, né, desde pequenininha, assim, fecha as pernas, não mexe, não faz. E assim, de qualquer jeito. E é depois do casamento. Só que acontece que isso fica tão, né, massificado na cabecinha dela, que muitas, mesmo depois do casamento, não conseguem se soltar. E isso é muito prejudicial para as mulheres. No início da entrevista, a doutora falou bem assim que, olha, o sexo é abençoado. É bem por aí, porque muitas mulheres, eu tenho certeza que vão se identificar com isso, elas crescem como se ter prazer fosse algo... pecado. É isso mesmo, pecado, fosse algo do mal. Você não gente, pode... Atenção, mulheres, não é do mal, é do bem. Se não fosse do bem, imagina que Deus
maravilhoso, ia fazer algo, existe um órgão que só serve para o prazer da mulher, que é o clitóris. Somente para Só para o isso. prazer, ele está É a lá para única isso. função, A única doutora. função, é a única função. E para você ter uma ideia, Elga, ele tem mais sensibilidade do que a glande do pênis. O clitóris, ele tem mais de 8.000 terminações nervosas, muito mais do que a glande. Então, assim, mulheres, fiquem à vontade para explorar este órgão que foi dado para vocês de presente por Deus exatamente para isso, para você ter prazer na sua relação. Não é do mal, né, Não é do mal. doutora? Faz parte. É claro que, assim, tudo na vida, né, que a gente não usa adequadamente, não é bom. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Outro dia eu estava falando assim, como é que a gente pode fazer uma analogia? Do mesmo jeito que a gula é pecado e existe a alimentação, Perfeito. né? A gente precisa se alimentar, faz parte, né? É o sexo, a gente precisa do sexo. Agora, a pornografia, né? Sim. Os excessos. Lógico que, como tudo nesta vida, existe o exagero que leva a patologias, né? Pessoas que Exatamente. têm distúrbios aí, e isso não se mistura. As pessoas têm, na realidade, são incentivadas a misturar isso aí, justamente para ter essa repressão que começa lá dos pais. Exatamente Aquele medo isso. de estimular. Imagina você, pode acontecer, nós somos seres humanos, cada um tem um ímpeto diferente. Exatamente. Não é, doutora? Se você tem uma filha que tem uma tendência mais aguçada, nossos pais não sabem lidar com aquilo. Exatamente. O que isso. fazer, doutora, nesse caso? Aí isso é bem importante, a educação sexual desde pequenininho. Perfeita. A gente precisa educar, e educar que é assim, o sexo existe, ele é bom, ele é para ser prazeroso, mas com responsabilidade. O que falam do sexo é assim, o sexo a palavra significa separação, que é a separação dos pais, né? Daquele ser que já está pronto para se separar dos pais e constituir uma nova família. Então ele sai daquele ninho de pais e vai constituir a própria família, né? Então o sexo é para depois, não é para ser iniciado muito precocemente, né? Porque a gente tem todos os problemas. Estamos em formação Exatamente. ainda, né? Sem maturidade. Sem maturidade. Tem Aí gente a que gente- chega à maturidade lá na frente, né? né? Então, tudo com responsabilidade. Aí vem a educação, tanto sexual quanto a educação formal, né, dos pais, de dar responsabilidade, de instruir tanto as meninas quanto os meninos. Mas, doutora, sabe uma coisa que eu, assim, reflito sobre? Que talvez essa geração que está chegando agora esteja mais liberta, né? Mais à vontade para falar sobre, para buscar um profissional, para entender que você realmente precisa se informar de forma correta sobre isso. Os pais ainda vêm com tabus, né? Ou os pais, ou de repente os pais estão buscando também esse conhecimento. Eu acho que os pais já começaram a buscar, mas Entenderam, com né? Se certeza ligaram. porque realmente essa geração, como a gente está na era da informação, né? Sim. A informação Vai é lá muito no Google. fácil, exatamente, é muito fácil a informação. Então as crianças às vezes chegam com umas perguntas que você fala, meu Deus, Opa, como quem é que eu faço? responde? E tem uma dica, para quando uma criança chegar para você e perguntar, mamãe, o que é sexo? Ou, pergunta primeiro para ela o que ela sabe. Porque aí você não vai nem extrapolar, nem falar demais, Entendi. né? Nem de menos. Então, o que ela sabe? E a partir daí você constrói de forma Maravilhosa. lúdica, não precisa, né, dar uma aula, Sim. falar sobre... Não é nada disso, é explicar, olha... Acontece, é uma relação de amor, é quando o papai e a mamãe, né, têm uma intimidade. Então, dependendo da idade da criança, lógico. né? Geralmente essas perguntas, doutora, começam a surgir assim, quantos Uns 5 anos, Em mais ou 5 menos. anos começa o Já terror, começa. então, dos Já pais. começa. Eles já começam a prestar mais atenção, né? É claro que lá pelos 10, aí já começa a ficar mais incisivo, eles já começam... Eu tenho um filho de 10 anos. E aí ele já tá na fase assim, porque a minha mente é poluída. Jura? Ele porque aí já começa na escola, né? Eles já começam a falar sobre. Essa troca, né, na escola é que vai provocando essas situações e os pais precisam estar preparados Precisam para estar esse preparados. momento.
Porque se o pai não fala, ele vai buscar informação em outro lugar e geralmente o jeito que ele recebe não é o melhor. Doutora, os pais precisam, então, também buscar essa informação de maneira correta com um profissional. Se não querem ir até um profissional, tente buscar meios que tenham bastante credibilidade, literatura. livros sobre... Tem que ter essa responsabilidade. Tem. Porque não é só ter o filho, né, doutora? E aí vai criando do jeito que acha. Porque às vezes o que a gente aprendeu não é o correto. Exatamente. Não é verdade? E aí, você vai assim, reproduzindo exatamente, a gente tem um monte de tabu, um monte de crença limitante e passa para a criança. Pro filho. Então, existe muita, se você não quer buscar um profissional para ajudar, existe muita literatura e é super fácil, assim, você baixa PDF no celular. Verdade, né? hoje as coisas estão muito fáceis. Doutora, eu quero falar um pouquinho mais focado na mulher, que eu acho que é a maior sofredora, sabe? Em relação à sexualidade. Muitas mulheres têm aí uma vida sexual sem o prazer. Elas se conformam com aquela situação, elas têm até vergonha de falar que não se satisfaz. Podemos falar um pouco mais sobre isso em relação à mulher? Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, doutora. Eu vou chamar o intervalo, mas calma, que é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Cristiane de Oliveira, que é médica anestesista, porém especializada em sexualidade, em hormônios, doutora, que está tudo ligado, né, doutora? Eu queria perguntar um pouquinho sobre as suas especialidades. Foi uma chamando a outra, vendo a necessidade, como é que foi essa construção? Eu sou anestesista há 18 anos, né? E há 2 anos, mais ou menos, eu fiz a sexualidade, fiz essa pós em sexualidade. E a partir da pós, que foi assim, quase um autoconhecimento, eu comecei a estudar muito sobre essa parte sexual e aí veio a importância dos hormônios. Especialmente para as mulheres, né? Especialmente para as mulheres. Que a gente, felizmente ou infelizmente, existe a pílula anticoncepcional, que foi uma libertação sexual para a mulher, mas também foi uma castração química, né? Sim, doutora. Diminui muito a nossa libido, né? Diminui até um pouco a sensibilidade. Mas ok, ela tá aí, ela cumpre o papel dela. Cumpriu o papel, já cumpriu, exatamente, né, doutora? Perfeito. Temos que evoluir, né? Exatamente. Existem outros métodos tão bons para prevenção quanto a pílula, com muito menos efeitos. E aí eu descobri a parte dos hormônios, uma parte fantástica que a gente, na graduação, a gente passa muito por cima, sabe? Então não tinha muita ciência sobre isso. E a partir dos hormônios eu comecei a ver sobre qualidade de vida e longevidade, né? Porque assim, o mundo está envelhecendo. Sim. O Brasil, nós estamos com uma média de idade de 76 anos. Olha só, a média, né? Então, com que qualidade de vida? O que adianta a gente chegar lá com 80 anos, acamado, né? Sem conseguir andar, sem conseguir fazer as coisas básicas sozinho, né? Exatamente, sem conseguir tomar banho sozinho, sem conseguir fazer nada. Então, isso é uma coisa que me chamou muito. Trazer essa qualidade de vida. E aí a gente vê... Hoje eu estava vendo um Instagram de um amigo que é médico do esporte. Ele mostrou uma foto, estava ele e uma senhora, e perguntou a idade da senhora. A senhora, assim, musculosa, sabe? Eu achei que ela tinha 60 e poucos anos. Ela tem 78 anos. Maravilhosa. Quase 80 anos, maravilhosa. Cheio, bíceps bonito, sabe? Toda no shape. Falei, é isso. Nós estamos nesse momento de ver esse tipo, né, de situação. Porque antes falar de uma pessoa de 80 anos não consegue nem andar, exatamente, tá de bengala, né? Exatamente. Então é isso, a gente vai chegar lá, a gente vai, mas a gente tem que chegar com qualidade tanto intelectual, né, física e sexual também, Elga. Faz parte, com certeza, é um estímulo da vida. Ó, tem uma coisa que eu gosto muito de falar também, que assim, se a gente pensar em termos biológicos, tá? Na biologia dos seres vivos, a gente vem para o mundo, nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Se a gente pensar nesse ciclo, a reprodução, ela é o ápice, depois disso é a morte.
Então, se a gente consegue manter hormônios sexuais e vida sexual ativa por mais tempo, a gente ganha mais tempo de vida ativa. Não é lindo isso? É maravilhoso, Pois eu adorei já. Pois é, então é isso, a pegada é essa. Pegada é essa. Doutora, teve um ponto aí tão importante que eu fiquei pensativa, sabe? Porque às vezes a gente tem informação, eu sabia da diminuição da libido através da pílula anticoncepcional, isso já era... A gente sabe, mas a gente não para refletir, entende, doutora? Você vê que é uma sucessão de repressão da mulher. Ao mesmo tempo foi uma libertação, porque antes transar poderia gerar uma gravidez indesejada, então isso é uma castração também. Sim, com certeza. Mas daí a pílula anticoncepcional veio, reduziu a libido e as mulheres se conformaram com essa vida sexual. Mais ou menos, né? Eu já tava no menos, sabe? Exatamente. Isso e quando, por exemplo, você passa um tempo sem tomar a pílula, você é outra Você mulher, percebe, né? Totalmente. Toda mulher que toma um tempo de pílula e percebe a diferença. Porque daí a mulher se conforma e fala, eu não sinto vontade também, É pra assim mim é mesmo. irrelevante, não tem diferença, Exatamente. né? Eu sentir prazer ou não sentir prazer, Se eu for fazer, eu não vou sentir nada, então tá bom, melhor não fazer, que eu não me canso, Isso, né? Perfeito. Então, assim, ela vai deixando esse lado da vida dela tão importante encostado. Exatamente. A gente vê, assim, a vitalidade, o gosto pela vida passa pela sexualidade. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com a sua área sexual não é uma pessoa que brilhe. Sim. No sentido, assim, de vitalidade, de vivacidade. Ai, que né? importante falar É sobre isso. muito importante. Então, assim, existem outros métodos contraceptivos tão bons quanto. Existe hoje em dia os DIUs que, por mais que ele tenha um pouco de hormônio, é muito pouco. Né? Já teve essa evolução da tecnologia, Teve né? essa evolução. O problema do anticoncepcional é que, além dele bloquear completamente os hormônios femininos, ele ainda aumenta uma molécula que chama proteína ligadora de hormônio sexual, que é uma proteína que pega a testosterona e sequestra ela. Então, a gente que já não tem testosterona, né? Sim. Já produz bem pouquinho. A gente ainda, isso que é produzido ainda é mais sequestrado. Então, tem mulheres que você faz os exames e elas estão usando anticoncepcional, tem 0 de testosterona, tem 0 de estrógeno. Então, como é que essa mulher vai ter libido? É muito difícil, não tem como. Por mais que a gente fala assim, sexo é igual qualquer coisa na vida. A gente tem que pensar sobre para poder, porque tudo que a gente pensa, né? A gente amplia, estimula. Então, existe uma das técnicas para as pessoas terem mais libido, que é pensar sobre isso, né? Procurar literatura. Trazer essa questão para a sua vida. Exatamente, botar luz. É a sua responsabilidade também, né, doutora? E mesmo que ela faça isso, faça esse exercício, com os hormônios bloqueados fica muito mais difícil. Né? Olha só. Porque assim, se você tem uma experiência boa, tudo que a gente tem uma experiência boa, que a gente lembra, fala, nossa, vamos pensar num bolo de chocolate maravilhoso. Nossa, aquele bolo de chocolate, até saliva. Então, se você teve uma experiência sexual boa, né, que foi prazerosa para você, você chega em casa daqui 2 semanas, você se lembra daquilo, você fala, nossa, queria de novo. Queria de novo, né? Claro. Agora, se a experiência não é boa, você fala assim, ai, preguiça. É verdade. Né? Mas os homens também se acomodaram com essa comodidade da mulher. Ela aceitou essa situação. Então, alguns homens, não vamos generalizar, né, doutora? Tem muita gente tem muitos homens que se preocupam sim com o prazer feminino, quer satisfazer a mulher, se preocupa com isso, muitos às vezes até antes dele mesmo, sabe? Sim, com certeza. Ele fica melhor quando ele vê que ele satisfez a mulher. Mas existe também o outro lado. Existe. Que só quer pensar nele. E aí a mulher já nessa situação, sabe? É só um estímulo para ela nem querer aquela situação presente isso na é vida verdade. dela. Mas mulheres não se acomodem Não com se isso. acomodem. Isso não é o certo, né? Não, não é o caso. certo. O certo no judaísmo existe uma regra, vamos colocar assim, que o homem tem que satisfazer a mulher. É uma regra? É uma regra. Olha que Tá interessante. no livro sagrado deles. Sim. Né? Então, homens, vamos pegar essa parte boa, parte boa, do também judaísmo gostei. e trazer para o nosso cristianismo também, para a nossa sociedade, que é uma coisa muito importante.
Um casal em que ambos estão satisfeitos sexualmente é outra história dentro da casa, né? É uma casa que tem muito mais harmonia. Porque se você tem prazer, se você tem uma vida sexual boa, até aquelas briguinhas, né? A gente consegue relevar um pouco melhor. Com certeza. Né? Então não vira aquela disputa que muitas vezes é boba, né? São coisas bobas. Eu acredito, doutora, que nesses casos assim, familiares, assim, esse desgaste gera essas discussões sem relevância, né? Sem necessidade. E quando os dois estão felizes, em uma sintonia boa com aquela troca, fazendo o que se deve fazer mesmo, que ter essa proximidade, né? Tudo fica diferente. Exatamente. O clima da casa fica melhor. Isso, doutora. O clima da casa, a ligação entre os dois, de amizade, de lealdade, sabe? Tudo se firma. E além disso, você mostra para os filhos o que é um casal saudável. Né? O exemplo, né? Mostra o exemplo. Isso é um casal saudável, que tem uma relação saudável de amor, de afeto, de proximidade, de respeito, né? Então você ensina para os meninos como é que os meninos devem tratar as suas mulheres e ensina para as mulheres como elas devem ser tratadas também. Maravilha. Doutora, então, fisiologicamente, as mulheres têm que sentir desejo, sim? Tem. Elas precisam ter essa responsabilidade com a sua sexualidade. Sim. Não tem que se acomodar as mulheres, castração assim, que hoje muitas vivem. A gente tem uma ideia que vem muito do conto de fadas, né? De que o príncipe vem e ele vai fazer exatamente... Vai te salvar, né? Te salvar. E vai fazer, ele sabe exatamente o que passa na sua cabeça. Sim. Gente, o príncipe não sabe o que passa dentro da nossa cabeça. E se a gente não conhece o nosso corpo, se a gente não sabe como é que a gente vai ensinar? Como é que a gente... Não é dar uma aula pro parceiro, sim, né? Mas assim, sutilmente, se não tá agradando, sutilmente, dá uma sugestão. Tem vergonha, né, doutora? Ela tem vergonha. Tem. E às vezes, assim, eu acho até natural, no início de relacionamento, você tem um certo pudor. Mas, gente, tá casado há, né, X anos. Não dá mais pra ter pudor. Vergonha de quê? De quê, né? Exatamente. Às vezes você vai ao banheiro de porta aberta e tem vergonha de falar o que te dá prazer. Não pode. Fala, olha, desse jeito não dá, tem que mudar. Vamos tentar aí alguma outra coisa. Se você não consegue falar com seu parceiro, procura uma ajuda profissional, né? Sim. Porque ali perfeito, a gente consegue alinhar. Essa ajuda, essa busca por ajuda, está sendo algo mais presente? Na parte sexual, acho que as pessoas ainda têm um pouco de tabu. Ainda tem. A procura é muito mais... assim, uma terapia de casal. Será que é hormonal, sabe? A primeira busca será que é algo, né, na minha fisiologia que não está ajudando? É difícil, assim, e busca, olha, realmente não tá bom o casamento, a gente veio para tentar resolver. Não é a minha especialidade. Atuação. Mas uma mulher pode chegar lá no seu consultório e falar, olha, doutora, eu vim aqui em busca de aprender mais sobre minha sexualidade, já quero fazer uns exames. Sim, com certeza. Porque a doutora tem todas, né? A gente consegue... Todos os recursos, porque consegue ver como é que essa mulher está. Porque a mulher tem esses problemas mesmo, em relação aos hormônios, em relação a quem faz uso de anticoncepcional. Então, assim, vamos olhar fisiologicamente. E a mulher é cíclica também, né? Tem época do mês que a gente tá, assim, muito, né, muito afim. E tem épocas que já tá, né, faz parte, é assim mesmo. A criação foi perfeita. Nas épocas em que tá mais fácil de engravidar, olha só, a gente tem mais desejo. Que é a fisiologia, né? Entendi. Mas assim, o ser humano é um dos únicos animais no mundo que faz sexo por prazer apenas, não só para reproduzir. Não é só na época do cio, como acontece com a maioria dos animais, que há o contato sexual. Na nossa espécie, a gente pode buscar o sexo simplesmente para ter aquele prazer, para relaxar, para ficar bem com o parceiro. E a gente pode, né? E a gente pode.
Por que não? Essa é a melhor parte. Exatamente, de todas. a gente pode. Doutor, eu adorei o nosso bate-papo. Tem muito ainda a se falar sobre isso. Inclusive, eu já quero te fazer um convite. Se você aceitar retornar aqui, Claro. nós conversarmos mais um pouquinho. Eu tenho certeza que vamos fazer a diferença na vida de não só mulheres, homens também, mas principalmente de muitas mulheres que nos acompanham aqui. Claro, Pode ser? agradeço muitíssimo o convite, com certeza retornarei. Ai, que maravilha, Muito doutora. obrigada. Adorei te conhecer. Foi maravilhoso Também. o nosso bate-papo e até a próxima. Até, obrigada, Ana. E acabou a entrevista com a doutora. Eu também adorei, mas logo, logo ela retorna aqui, minha gente. Vamos chamar o intervalo, mas logo na sequência tem ele, Carlos Campelo. E a partir de agora temos um bate-papo, como sempre, muito interessante, trazendo informação que melhora a nossa saúde. Com ele, doutor Igor Vilela, mais uma vez aqui em nosso programa, e nós ficamos muito gratos em ter você aqui com a gente, doutor. Mais uma vez, obrigado a você, Elga, os telespectadores da TV Pantanal. E sempre, né? Missão dada, me chama, eu estou aqui. Missão cumprida, né, doutor? E sempre trazendo informações que melhoram a saúde de todos que nos assistem, e é isso que me faz mais feliz, poder ter, ser um veículo de transformação para o bem, através dos conhecimentos do doutor, que investiu muito para ter também, e por isso que a gente fica muito satisfeito em ter essa parceria, doutor. E o nosso bate-papo de hoje? Olha, hoje nós vamos falar de 3 coisas, mas que estão muito interligadas, né? Vamos falar aí de inflamação. Olha só. Vamos falar de um pouco de dor e vamos falar do OligoScan, né? Sim. Que é o que detecta tudo isso, né, doutor? Essa ferramenta que vem para facilitar, né? Ela vem para, como assim, a gente já detém a micro, detém a leitura, a parte da ortomolecular, que são veículos que se conversam, né? Sim. Mas o OligoScan, ele consegue o quê? Eu consigo antecipar muita coisa, sabe? Eu consigo ver um pouco antes. E como eu sempre falo, doutor, o OligoScan foi um investimento maravilhoso que o senhor trouxe para o Mato Grosso, que faz muita diferença na vida de todo mundo que tem esse conhecimento e busca ir até o seu consultório, né, fazer esse diagnóstico. Mas é prevenção o OligoScan, né? Ele consegue ver o problema antes de ser um problema efetivo, né? Olha, Elga, a gente pode falar que ele é assim, ele previne, ele também detecta e ele consegue ver também o que está crônico, né? Olha. O que está... Entendi. Ele consegue ir nessas 3 esferas. Então, assim, você está começando a ter um desequilíbrio de algum oligoelemento, exemplo, magnésio, silício, enxofre, que a gente consegue ver e falar assim, você tem dor articular? O cara fala, eu tenho alguma coisinha. Fala, está começando a desequilibrar. Ou quando esses óligos-elementos, que são essenciais, mas a gente não consegue ver no exame de sangue, em alguns casos, Sim. Né? Já tá grande. Então, você está com muita dor, aí às vezes a pessoa já vem com essa reclamação, com esse sintoma. Entendi. Né? Tem coisa que a gente fala, você tem isso? Ele fala, nossa, não tenho, como você sabe? Tipo, não é uma coisa que perturba tanto, mas está ali. Tá ali. Né? Tá ali. Já tá tem... dando atenção, né? Deixando para depois. Já tem coisas no paciente que ele tá vindo por aquilo. Sim. E tem coisas que eu consigo descobrir e falar, isso aqui tá causando isso, isso e isso. Se a gente não tratar, vai evoluir para isso. Doutor, para ficarmos assim mais claros e trazer assim a informação, ao conhecimento do nosso telespectador, Claro. O senhor consegue trazer um caso prático? Claro. Tipo assim, alguém que sofre de muita dor, que esteve no seu consultório, fez o diagnóstico pelo OligoScan. Olha, eu tenho vou colocar uma paciente que ela já está com a gente mais ou menos assim, uns 4 anos. Olha só. É uma menina jovem, que a gente fala, né, 30 e poucos anos, da área da saúde, né? E ela já vinha para o meu consultório com uma questão de ansiedade. Isso há quase 4 anos, 5 anos atrás.
Mas de um ano para cá, ela chega no meu consultório e fala, Igor, eu estou com muita dor. Dor em geral? Dor em geral. Nossa. Então, dor na face, dor lombar, dor sacral. Então, ela é dor de cabeça. Ela falava, Igor, dói tudo. Dói tudo. Dói tudo, é literalmente. Gente, que sofrimento. Doía tudo. E dói o tempo todo? O tempo todo. E aí, ela tomava alguns analgésicos, como era da área de saúde, ela falou... Tem gente que vive de analgésico. Ela, da área da saúde, ela falou, não, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Porque tem o conhecimento, né? Sim. E aí, ela veio pra gente. E ela começou a fazer exames, foi no reumatologista, foi em outros médicos, chegou de fazer exame e tem um exame que fala, que chama HLA-27, que é para espondilite anquilosante, né? E quando ela faz esse exame, o reumatologista fala assim, ó, você está com espondilite anquilosante. E na família dela tem esse prognóstico. Entendi. É uma doença? É uma doença. Sim. Que é uma doença que ela vai calcificando a coluna lombar. Meu Né? Lombar Senhor. ou cervical. Sim. Só que eu falei para ela, olha, tem 10 anos que eu trabalho com isso. Você não tem esta doença. O que está acontecendo com você? Você está toda inflamada. E esses exames, como são muito sensíveis, ele pode dar falsos positivos. Venha falar aqui, não quer dizer que o reumatologista está errado ou que o exame, mas ele dá falso positivo. Entendi. Só que na hora que a gente foi fazer o óligo-scan nela, eu falei assim, ó, você tem deficiência desse mineral que é silício, você tem deficiência desse mineral que é enxofre, você tem deficiência de magnésio, você está com deficiência disso, você está intoxicada com metal pesado, você está intoxicada com alumínio, você está intoxicada com mercúrio. Toda desequilibrada. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim? Me dá um mês. Vai todos os médicos, tira ressonância, tira tudo e me dá um mês. E aí nós criamos um protocolo de tratamento com ela. Então, nós começamos, né, fizemos o óligo-scan, fizemos a microfisioterapia, que é uma paciente que eu já atendi. Sim. Começamos a fazer terapias com ela, com ozônio, para que a gente possa o quê? Tirar um pouco essa inflamação sistêmica. Sim. Do corpo inteiro. Corpo inteiro. Fizemos aplicações locais de ozônio nesses locais, né? Cervical, lombar. Depois entramos com terapias injetáveis, né? Terapias injetáveis específicas para o local. Ela estava muito fadigada, muito cansada. Entramos com encapsulados, que é específico isso. E fizemos um detox de fígado e outros. 3 semanas após, sem dor. Olha só! 3 semanas. Ela mora fora, né? Então ela vinha para fazer foi um compromisso, foi assim. A gente chegou e falou, olha, eu me empenho aqui, você consegue se empenhar daí? 3 semanas, ela melhorou assim, 80%. Né? Comprovando que, no caso, não existia a doença, né? Ela não realmente tinha. Esse desequilíbrio no corpo. Ela não dos tinha. Minerais. Ela não tinha espondilite anquilosante. Aí, por quê? Porque essas inflamações, esse tipo de minerais, de metais pesados, ele acumula. E ele dá esses falsos positivos mesmo. É normal. É normal. Por quê? Porque como imunoglobulinas que você vai testar do seu corpo, imunoglobulina A, imunoglobulina G, qualquer coisa que seu corpo tem muita inflamação, ele fica muito sensível. Então, por isso que dá esses falsos positivos. Entendi. Doutor, eu vejo que a dor, ela sempre está relacionada com a inflamação. Geralmente, Sim. as duas estão ao mesmo tempo presentes. Porque Uma causa é a causa da outra? Porque lá na patologia, quando é uma disciplina que a gente vai estudar, chama sinais cardinais. Entendi. Da doença, que é Entendi. Dor, Sim. né, inflamação, rubor, perda de função. Então, a dor, ela tem um vínculo muito próximo com a inflamação.
ou aguda ou crônica, mas pode ser uma inflamação sistêmica, que era o caso dessa paciente, ou uma inflamação local, igual tem no Covid foi muito feito isso, tal do PCR, né? Demais. Homocisteína, nela o PCR estava um pouco alto e já a homocisteína um pouco baixo, né? Porém, então, esse procedimento resolveu o problema. Porque nós conseguimos identificar a causa, né? Entendi. Conseguimos identificar o porquê que ela estava assim, né? E na realidade, doutor, isso aí surpreende até muita gente para ver a seriedade que você tem que trazer para um diagnóstico, né? E na realidade, ao mesmo tempo, entender o quanto o OligoScan colabora para não trazer um falso, tipo, não perpetuar um falso diagnóstico e você entrar em um tratamento desnecessário, né? É porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é isso, né? Não quer dizer que o dela foi falso positivo, que outros serão. Não, sim, né? Eu entendi. Aí, o que a gente, com o OligoScan, a gente consegue ver assim, olha, foi o que eu pedi para ela, eu falei assim, me dá um mês para eu te tratar dessa forma. Entendi agora. E eu falei para ela, se dessa forma não der certo, você recorre ao que foi proposto para você. Entendi. E ela falou, não, Igor, claro que assim, eu já tenho uma abordagem com ela, uma confiança, né? Porque ela já era sua paciente. Já é minha paciente. Como a gente tem, e o que é engraçado, porque existe muitos casos também que a gente tem aqui, que o paciente é a primeira vez que vem conosco. E quando a gente vai lá e faz o OligoScan, igual tem uma parte no OligoScan que fala sobre o detox, assim, a capacidade do seu corpo poder fazer o detox. Olha só, e que lá interessante. está lá falando que você não consegue fazer detox, que não é esse detox que a gente acorda, coloca lá uma alface, né? Um chazinho um detox. chazinho detox. Não é esse, porque o seu corpo já não aguenta, não é esse tipo de detox. É detox hepático, é retirar, porque hoje nós estamos muitas vezes inflamados pelos medicamentos que a gente usa, Sim, alimentação, pelos produtos que a gente passa, né? Demais. Né? Doutor, eu achei tão interessante essa parte do detox da inflamação. Podemos continuar? Claro. Mas vou pedir para o doutor dar uma seguradinha, deixar todo mundo que está em casa curioso. Vou chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho com mais doutor Igor Vilela. Estamos de volta neste programa sensacional, falando de saúde e muito mais com o doutor Igor Vilela. Doutora, eu morri de rir aqui no intervalo, falando do detox. Olha, o detox não é o chazinho detox lá não, comer alface a semana inteira e tomar água. Detox é um procedimento que o doutor se utiliza para desintoxicar o organismo, é mais ou menos por aí. Como é feito? É que assim, né, Elga, para os telespectadores de casa entender um pouco. Então, o detox verdadeiro é a capacidade de sulfoconjugação do fígado. Por quê? Tudo que a gente vai ingerindo, a gente vai passando, vocês mulheres, sim, né? Essa parte, assim, da responsabilidade com os produtos sim, que a gente usa também, eu trouxe isso com mais responsabilidade para a minha vida após nossa parceria, doutor. Claro. Você foi me trazendo tanta informação que eu falei, meu senhor, às vezes a gente não para pensar no que você está passando de N produtos, né? Que você se utiliza diariamente e você está se intoxicando. E eu realmente, hoje em dia, eu vou lá, eu leio, sabe? Sim. Eu falo, o que eu estou passando? Isso aqui tem isso? Eu falei, eu vou ligar pro doutor, tô brincando. Claro, mas pode ligar. E tem pacientes meus que já fazem isso, mas isso é conscientização. Sim. Isso é a gente passar pro telespectador que isso é a diferença. Sim. Né? E você pode pegar, é a mesma coisa, você vai no supermercado, você vai comprar o alface orgânico, ele custa R$10. Você vai comprar o alface normal, R$3. Sim. Né? Tem diferença? Tem. Saúde, né? Duas coisas, valor e saúde. Ah, né? Valor e saúde.
E isso anda muito lado a lado, mas às vezes as pessoas não se preocupam, né? Então isso é muito sério. Demais. E aí, essa capacidade que o fígado tem de fazer essa sulfoconjugação. Né? Existe um p-citocromo 450. Ah, Igor, por que você está falando isso? Porque é assim que faz o detox. Só que quando a gente não consegue eliminar essas toxinas, eliminar essas coisas, o corpo não faz hora extra. Ele faz hora extra. Então, ele não consegue eliminar as toxinas de dia, durante o dia, e aí a gente vai comendo coisas, a gente vai passando coisas, a gente vai vivendo coisas, né? Sim. E aí ele tem que fazer horas extra à noite. Então, por isso que eu sempre falo, quem não dorme bem, tem ou teve ou terá alguma coisa no fígado. Tipo, vai sobrecarregando. É porque o fígado tem a ver com o sono. O fígado tem a ver com o sono. Então, se você tem uma insônia há muito tempo, se você tem dificuldade de dormir, se você é aquela pessoa que toma um pouquinho de uma cerveja, toma um vinho e no outro dia acorda e ainda parece que não está muito legal e só vai recuperar lá pelas 5 horas da tarde, e os exames estão normais de fígado, vá fazer um detox. Vá fazer um oligoescândalo com a gente. Por quê? Porque isso é sobrecarga, só que não aparece em exame. Porque quando essas enzimas estão muito altas, é quando você está com muito problema. Entendi. Né? Então, existe alguns sinais. É isso, sinais e sintomas, que como nós temos a parte ortomolecular, a gente consegue abordar isso de forma diferente. Então, você não dorme bem? Para mim, eu já falo assim, o que tem no fígado desse cara? Aí ele vai lá e fala assim, não, eu tomo alprazolam, eu tomo Rivotril. Aí eu já falo, não tem como não estar intoxicado. Sim. Aí ele fala, eu tomo um negócio para articulação, então eu já sei que ele está com 2 inflamações. Né? Eu não sou ansioso, não presta atenção. Né? Então, isso que eu estou falando para você é caso de consultório. Isso que eu ia te falar, de caso de consultório. Eu falei, nossa, ele fala o que geralmente a gente escuta por aí, as reclamações corriqueiras das pessoas transitam aí pelo que o doutor está falando. Não durmo bem, sou ansioso, tenho alguma dor aqui. E geralmente são as reclamações pontuais, né? Que eu acredito que são que você ouve mais no seu consultório. Olha, para você ver, hoje, no dia de hoje, uma paciente que é do interior entrou em contato comigo. Né? Porque como eu tenho essa particularidade, às vezes o paciente vai lá e acha que está falando com a minha secretária, não, está falando comigo. Olha só! Né? Fala comigo. E aí falou assim, falando diretamente, isso é importante, viu, doutor? Aí o doutor não vai conseguir responder mais, né? Todo mundo vai falar. Mas esse canal é bom porque às vezes é uma dúvida que nem a minha secretária consegue tirar. Né? Então, geralmente, às vezes eu estou lá. E aí ela falou, olha, doutor, minha mãe, ela está com um problema, não está dormindo, ela teve problemas psiquiátricos, já tomou remédio, toma isso e não consegue dormir. Então ela está tomando remédio, está tomando isso. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa diferente na vida dela, tal? Aí ela falou, doutor, sim, o meu pai faleceu tem 1 ano e a mãe dela 3 meses. Então, o caso dela é somato-emocional total, mas ela já tem um desequilíbrio metabólico total. Então, eu falei para ela, tem como você vir tal dia? Tem. E aí, qual é a diferença? A gente já consegue ter uma análise disso antes. Como? Porque eu detenho técnicas que eu consigo ver isso um pouco além. Entendi. E saber que, ela toma remédio? Ela toma remédio, ela está medicada, mas não está adiantando por quê? Porque eu sei que tem uma parte somata-emocional que tem a ver com o fígado. Eu sei que ela está com inflamação. Sim. E eu sei que ela está com um problema somata-emocional. Então, por isso que no nosso consultório a gente consegue unir isso, o somata-emocional, a parte metabólica, e para onde levar esse paciente? Que isso é a grande
sacada, né? O grande diferencial é pegar o somato emocional, pegar o metabólico e ver o que eu vou fazer com ele. E é uma forma de tratar da maneira correta, né, doutor? O todo. O todo. Eu compreendi muito bem. Doutor, hoje em dia, pela sua experiência, pelos seus pacientes que você recebe em seu consultório, eu tenho, assim, uma percepção, não sei se isso procede, que a grande maioria das pessoas estão inflamadas. 90%. Eu sabia. Até eu fiz o exame, você falou que eu estava no processo de... Eu falei, gente do céu, isso tudo, lógico que tem muita ligação com o seu estilo de vida. Claro. É que a gente fala 90% num sentido assim, né? Sim, olhar. Lógico. Mas assim, tem alguns mais, tem alguns menos. Crianças, né? Mas esse tipo de situação a gente precisa ter atenção, né, doutor? Não é normal você manter o seu organismo inflamado. Isso vai trazer algum problema futuro. Sim, mas só que o problema é silencioso. Demora. Vou te dar um caso de consultório, né? Eu atendo em interiores, né? A gente não fala só aonde, que assim, né? Porque tem os pacientes, né? Várias cidades, inclusive, várias né, doutor? cidades. Eu sei que você atende várias cidades. E aí, o que acontece? O paciente para mim chegou com perda de memória. Olha só. Perda de memória. Tô perdendo muita memória, não tô dormindo, não tô legal, Igor, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei assim, você toma medicação? Ele fala, tomo. Então, ele toma uma medicação que é para dormir, que chama Rivotril. Olha só. Então, essa medicação, em efeitos prolongados, é um efeito colateral perda de memória. Isso aí é silencioso, ninguém sabe, você não sabe, mas está lá na bula. Está na bula? Está na bula, né, que é um efeito colateral. Claro, prolongado. Eu não estou falando, só que tem gente que usa 10 gotas, 20 gotas, eu tenho vários pacientes no meu consultório, viu? Até mais. Até mais. E aí, mas só que eu conheço a história dele. Ele é um paciente do agronegócio, trabalha com agronegócio, é agrônomo. Então ele, muitos anos, vivenciou e muitos anos trabalhou intimamente com o solo, né? Entendi, intimamente com o solo. Só que ele, de 3 anos para cá, teve uma questão somatoemocional que precisou também entrar com essa medicação. E ele falou, Igor, eu estou tendo muito problema de memória. Eu falei, olha, o seu problema de memória é por 2 coisas. Ó, 2 coisas. Uma eu já sei, que é o quê? Muito tempo com essa medicação. Sim. Só que a segunda coisa, eu sabia que era uma intoxicação com alumínio. Porque o alumínio, ele ama o cérebro. Então, crianças com autismo, alumínio, mercúrio, ele ama o cérebro e ele inflama a barreira hematoencefálica. E aí eles diminuem o impulso nervoso. O alumínio faz isso, ele compete com outros, com potássio, que são outros, magnésio, né? Entendi. O fosfato. Então eles competem entre si e aí não deixa esse potencial de ação, que é memória, né? A capacidade de memória. E aí o que acontece? Quando eu fiz o oligoescan nele, o alumínio o quê? Pum! Lá em cima. Aí eu falei, ó, o segundo caso seu é que o alumínio é muito alto. Aí ele falou, Igor, o solo mato-grossense é rico em alumínio. Olha só. Aí ele é agrônomo, muitos anos, experiente. Aí ele falou, por isso que a gente na hora já matou. por isso que a gente coloca muito calcário no solo. Então ele já na hora, falou isso. Falou, Igor, e eu, claro, minha vida foi tudo muito lidando com algumas questões que envolvem alumínio, sim. E ele falou, isso é muito verdade. Quando eu lidei lá, uns 30 anos atrás, eu comecei a perder um pouco mesmo, mas na época a gente tem memória porque ele é muito esclarecido. Sim. E aí, quando eu falei para ele, olha, então nós vamos... Tem como eu falar para ele, para de trabalhar? Não tem como. Eu estou curiosa para a solução, sabe? Eu falei, o que aconteceu? O que a gente fez? Nós, em conjunto com a parte médica, fomos desmamando ele. Dando um fitoterápico parecido com esse Rivotril, para desmamar ele. Entendi, em conjunto com o entrou médico, com que é a parte medicação. médica e a parte que a gente trabalha. E comecei a fazer o quê? O tratamento com ele com tirar esses metais pesados que o oligoescan nos trouxe. Fiz o detox de fígado nele, entramos com terapias também injetáveis, entramos com encapsulados.
25 dias depois, ele fala, Igor, minha memória não está boa, mas eu estou dormindo bem. Né? Por quê? Nós tiramos um agente agressor que... Só que aonde era o foco dele? Não era o cérebro, não era o problema no cérebro, era problema de intoxicação, de inflamação. Entendi. E a fonte era o fígado, ó, a fonte, o fígado, a fonte de tudo. Gente, e você nunca vai imaginar que o seu estilo de vida, o trabalho que você... É o labor, que eu acabei né? de falar, né? Você mesmo acaba entrando em contato com esse tipo de metais pesados. Sim. Que fazem Não esse tem como, desequilíbrio tem e como. acarretam outros problemas, né, doutor? Você usa desodorante, Desodorante. você usa filtro solar, Bastante. você usa maquiagem. Muita. Ponto. Não tem como não ter Tem alumínio. desintoxicada da semana. Não tem como não ter alumínio. Agora Sim, é o grau sim. disso, né? Entendo. E para uns é mais, para outros é menos. E cada organismo é único, né, doutor? Cada um reage de um jeito. Tem pessoas mais sensíveis, pessoas que, Isso. são mais resistentes. Um caso que eu falo muito é o autista. Porque eles têm uma inflamação que a gente não consegue, não tem... como que a gente fala assim? Falar assim, ó, por causa de... O estudo, eles são mais inflamados... Uma causa específica. Eles são mais inflamados que os outros. Sério? Eles inflamam mais rápido. Por isso que tiram glúten deles, por isso que tiram conservados, conservantes, né? Conservantes. Por isso que tira tudo essas questões. Entendi. E tem que preservar o intestino deles mais do que... E não tem uma causa em concreto. Assim, você falar que o problema... Entendi. Porque o sempre, problema é por isso. quando a gente vai lá, trata o intestininho deles, arranca esses metais pesados, arranca tudo, eles melhoram. Olha só. Os sintomas, sinais deles regridem muito, muito, muito. Nossa, que interessante. Só que falar assim, isso aqui é uma coisa específica, o que eu consigo ver é que uns é mais intoxicado com alumínio, uns mais com mercúrio e outros com chumbo. Que tudo tem ligação lá com a memória, tudo tem ligação com essa parte cerebral. E no caso, então, eu acredito que no caso dos autistas, quando você faz essa desintoxicação, eles melhoram demais, né? Muito, 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 muito. Eu falo porque Informação extrema relevância. Eu falo porque eu tenho muito no consultório, né? Eu tenho muito, já atendi muito. Entendi. Tem a parte somato-emocional? Tem, mas também tem essa parte um pouco metabólica. Olha só, né? Que interessante, doutor Igor, sempre trazendo aqui informações que eu tenho certeza que fazem muita diferença para quem está nos assistindo. Doutor Igor, estamos com o tempo estourado, mas Obrigado. o bate-papo foi fantástico. Em mais uma semana, te espero na próxima, viu? E as portas estão sempre abertas aqui do Elgue Você e a gente adora ter você aqui com a gente. Elga, muito obrigado mais uma vez, né? Você sabe que eu me empolgo às vezes quando eu estou falando dos meus pacientes, o que eu posso ajudar, né? Mas é maravilhoso saber de casos assim que você lidar diariamente e extrai todo o conhecimento e a experiência através desses casos. Sim, né? Então o que a gente vem aqui é passar um pouco para você, né? Colocar para você e que você transmite, né? Para todo esse Mato Grosso, todo né? o nosso Mato Grosso maravilhoso. Doutor Igor, obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveita a oportunidade. Pega o seu celular, faz o teste, aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.